Olá, olá, sexto ano, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Vamos então terminar a correção dos exercícios sobre verbos. Nós vamos dar hoje início à questão 10. E então nós vamos ter de identificar e classificar os verbos dos trechos, né, em regulares ou irregulares. Vamos lá então? Temos aqui estes verbos que estão sublinhados, então nós vamos classificá-los conforme a sua regularidade, ou seja, a regularidade do seu radical quando há conjugação e também, logicamente, das desinências. Temos aqui então o verbo dizer, a forma verbal disse, então, né? Vamos colocar os verbos. Verbo dizer, o verbo precisar, o verbo ir, o verbo dever, o verbo abrir, o verbo precisar novamente, não precisa, né? O verbo estar, o verbo passar, o verbo aproximar, o verbo devolver e o verbo desaparecer. Então, vamos lá. Temos aqui o verbo dizer. Você tem de fazer a conjugação em dois tempos para você, então, poder avaliar se o radical, né, vai mudar ou não, mas se vai ser regular ou irregular. O verbo dizer, vamos lá. Eu, no caso, no presente, eu digo, tu dizes e ele diz. Nós dizemos, vós dizeis e eles dizem. E aí, mudou? A primeira pessoa, né, ficou diferente, beleza? Mas vamos então para o pretérito perfeito. Eu disse, tu disseste, ele disse. Nós dizemos, vós dissestes e eles disseram. Já houve mudança no radical, né? No futuro, eu direi, tu dirás. Então este verbo é irregular. Certo? Beleza. Agora o verbo precisar. Eu preciso, tu precisas, ele precisa. Nós precisamos, vós precisais e eles precisam. Não mudou até agora, não é? Agora, eu precisei, tu precisaste, ele precisou. Nós precisamos, vós precisastes e eles precisaram. Bom, não houve mudança, né? Olha, nós podemos fazer o seguinte. Podemos usar um conjugador, certo? Temos aqui então. É o verbo dizer. Aliás, o dizer nós já vimos que é imperfeito, né? Desculpem, é irregular. Temos aqui então, olha só. Aqui diz, né? Dizer. Então você pode pensar que até aqui há a preservação do radical. Aqui, o pretérito perfeito. Agora você já teve mudança, né? Agora, no futuro do presente, já houve bastante mudança, não é? Por exemplo, do Z para o R, aqui para o S. O S poderia até ser uma adaptação. Sim, mas o problema é que aqui o S, né, já tem um som diferente do Z. Então, não se tornando apenas uma adaptação, e sim uma mudança. Então, verbo, no caso, irregular. Certinho? Vamos lá então. Até aqui, ó, nos verbos irregulares, as terminações não estão destacadas, uma vez que variam de acordo com cada verbo.
Tá, pensei que queria falar sobre a classificação do verbo. Mas vamos lá. Então nós temos aqui agora o verbo precisar. Vamos ver se há mudança, então. Observem em alaranjado. A mudança do radical, que o radical está em alaranjado. Não há mudança. Observem. Até o S, a repetição de todas as letras, né? Nos diversos tempos verbais aqui. Presente, no pretérito imperfeito, no pretérito perfeito. Então, verbo regular. Certinho? Agora o verbo ir. Bom, olha só. Nós teremos um probleminha com este verbo. Por quê? Porque a conjugação dele muda totalmente o radical, a mudança do radical. Há na verdade, o uso de outros radicais. Olha o presente, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos aos ides e eles vão. Observe como é que mudou aqui o radical. Agora, eu ia, tu ias, ele ia, no pretérito imperfeito. Nós íamos, vós íeis, eles iam. Agora, olha o pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Certo? Olha o pretérito mais que perfeito. Eu fora, tu foras, ele fora. Nós fôramos, vós fores, eles foram. Então, há mudança do radical totalmente. Tá? Olha o presente do subjuntivo. Que eu vá, que tu vás, que ele vá. Que nós vamos, vós vades, que eles vão. E olha o pretérito imperfeito. Se eu fosse, se tu fosses, se ele fosse, se nós fôssemos, se vós fosseis e se eles fossem. Ou seja, na verdade, este verbo nem pode ser, então, classificado como regular ou irregular. Ele é anômalo. E nós não pedimos isso no exercício, né? Para classificar se há, então, uma anomalia para este verbo. Então, não analise. Verbo dever. Vamos ver lá no conjugador. Eu devo, tu deves, ele deve. E aí vai, não é? Nós devemos, vós deveis, eles devem. Aqui. Então nós temos aqui até o alaranjado radical. Pretérito perfeito. Eu devi, tu deveste, ele deveu. Nós devemos, vós devestes, eles deveram. Não há mudança. Observe, não há mudança, não há mudança, não há mudança, não há mudança. Ou seja, verbo regular. Verbo abrir. Eu abro, tu abres, ele abre. Nós abrimos, né? Vós abris e eles abrem. Então aqui o ABR, 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 o radical, né? Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Ou seja, não muda o radical. Observe. É assim que se observa, então, a mudança ou não do radical para saber se o verbo é regular ou irregular. Certinho? E até nas formas nominais, ó. Abrindo e aberto. É uma mudança aqui, não é? E aí? Olha, você não vai, então, classificar como irregular só por causa disso. Por quê? Porque esta é a forma irregular do particípio. Porque não existe a forma regular abrido, né? Não existe. Então, você não pode considerar que o verbo deva ser classificado como irregular por causa dessa situação. Vamos lá então aqui. Verbo regular. Verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis, eles estão. Aí no pretérito perfeito, eu estive, tu estiveste, ele esteve. Nós estivemos, vós estivestes e eles estiveram. Então temos aqui o radical. Observe. E a mudança? A mudança. Né? Olha aqui. A mudança. Muita mudança, não é? Aqui eles não fizeram sequer a diferenciação
entre as desinências, né? Aqui o S, aqui o mos, mas aqui até o T. Aqui até o T. E aqui nós temos estiveste. Aí nós temos mudança aqui, ó. Certo? Nós temos mudanças, então, neste verbo. Ou seja, nós temos então aqui o verbo irregular. Certinho? Então vamos lá. Olha, inclusive aqui, ó, verbo irregular, né? Denunciou. Mas, assim, vocês devem fazer isso, como já falei anteriormente, para observar, para estudar, para melhorar o conhecimento de vocês. Mas antes, vocês devem tentar acertar por si, tá bom? Então, verbo irregular. Beleza? O verbo passar. Eu passo, tu passas, ele passa. Nós passamos, os passais, eles passam. No pretérito perfeito, eu passei, tu passaste, ele passou. Nós passamos, os passastes, eles passaram. Bom, não parece, não é? Que houve mudanças. Então, verbo regular. Vamos lá. Temos aqui, então. Aqui. Não há mudança. Observaram? Verbo regular. Certinho? Aproximar. Eu aproximo, tu aproximas, ele aproxima. Nós aproximamos, os aproximais, eles aproximam. Eu aproximei, tu aproximaste, ele aproximou. Nós aproximamos, vós aproximastes, e eles aproximaram. Não há mudança, né? Se não há mudança no radical, verbo regular. Observe, todas as, então, conjugações, em todos os tempos verbais, de todos os modos, não há mudança no radical, que vai até o M aqui, ó. Verbo regular. Devolver. Eu devolvo, tu devolves, ele devolve. Nós devolvemos, vós devolveis, eles devolveram. Devolvem, desculpe, presente. Eu devolvi, tu devolveste, ele devolveu. Nós devolvemos, vós devolvestes e eles devolveram. Tá aqui, ó. Então, até o V, o radical. Muda? Não, muda, né? O radical. Então, verbo regular. E agora desaparecer, gente. Vamos lá, olha só. Desaparecer. Eu desapareço, tu desapareces, ele desaparece. Nós desaparecemos, vós desapareceis, eles desaparecem. Eu desapareci, tu desapareceste, ele desapareceu. Nós desaparecemos, vós desaparecestes, eles desapareceram. Então nós temos aqui o radical até o C, né? E não muda. Aqui é uma adaptação, sim, né, do C sem o cedilha para o C com cedilha, devido à vogal que acompanha. Isso não pode ser considerado, tá, uma mudança que vá fazer com que o verbo seja considerado irregular, certo? Ele é regular. Certinho? Então, beleza. Agora vamos para a questão 11. Complete as frases com os verbos dos parênteses no modo subjuntivo. Então, olha só, nós vamos completar as frases com os verbos dos parênteses no modo subjuntivo. Então, nós vamos ter de usar o modo subjuntivo para, então, estas partes aqui em que nós iremos inseri-lo de forma que ele concorde, né, com a frase e observando-se, então, a formação da frase em que tempo verbal ela está. Porque nós temos o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Então, se ele, olha só, saber. Então, nós temos aqui o pretérito imperfeito do subjuntivo. Poderia trabalhar no exterior.
há uma condição, há uma, então, o que nós já estudamos, né, uma correlação verbal. Ou seja, havendo uma condição, por exemplo, uma condição deve ser exigida para que outra coisa aconteça, né? Então, se ele, aí, o que vai casar o tempo verbal na correlação verbal com o futuro do pretérito do modo indicativo é o presente, aliás, desculpem, o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Se ele soubesse, tá? Agora, espero que as coisas ocorrer da melhor forma possível. Olha só, vamos então conjugar aqui o verbo ocorrer. Vou mostrar uma coisinha para vocês aqui. Presente, pretérito imperfeito e futuro, tá? Então, que ocorra, que tu ocorras, que ele ocorra, que nós ocorramos, que vós ocorrais, que eles ocorram, tá? Ou seja, nós temos aqui então, espero que as coisas ocorram, porque se refere a coisas, né? O verbo. E está no presente do subjuntivo. Quando vocês, aí nós temos voltar. Talvez nós já aí ter, né, partido. Então, quando vocês voltarem, é isso aí? Quando vocês voltaram. Só que nós queremos o subjuntivo. Então, nós temos aqui, talvez nós já tenhamos partido. Quando vocês... Então, nós temos uma correlação verbal do futuro do, no caso, subjuntivo, beleza? E aí nós vamos ter de colocar aqui, né, um presente do subjuntivo, tá? Então, quando eu voltar, quando tu voltares, quando ele voltar. Quando nós voltarmos, quando vós voltardes, quando eles voltarem. Observem aqui o futuro do subjuntivo. O que eu falei. Pronto. E aí, tenhamos, vai ser. Talvez nós já tenhamos o verbo ter, né, na verdade. Só um pouquinho. Tenhamos partido. Vamos lá, então? Olha só. Quando vocês, então, voltarem, porque o vocês combina-se com a terceira pessoa do singular ou do plural. Aqui é vocês, então é do plural. Beleza? Quando vocês voltarem, tá aqui, ó. Futuro do subjuntivo. Quando eles voltarem. E vocês combina-se com o verbo na terceira pessoa do, então, plural. Assim, nós temos, quando vocês voltarem, talvez nós já tenhamos partido, que é o presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo. Nós tenhamos partido. Beleza? Agora vamos para a D. Pediram aos sobrinhos que, no caso do lado de fora. Beleza? Aí temos aguardar. Que aguardassem. É o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, tá? Que tem a desinência em modo temporal SSE. Agora, se nós, aí temos escolher um restaurante mais perto, poderíamos almoçar e ir ao cinema. O tempo verbal, né, que vai se correlacionar com o futuro do pretérito do modo indicativo, é o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Este mesmo que eu falei que tem a desinência em modo temporal SSE. Então temos se nós escolhêssemos, tá? Então, um restaurante mais perto
Poderíamos almoçar e ir ao cinema. Beleza? Então é isso aí, gente. Nós resolvemos somente essas duas questões, porque foram questões que deram bastante trabalho, né? Mas é importante estudarmos dessa forma para que vocês realmente assimilem estes conhecimentos que são tão importantes, né? Saber então fazer a conjugação verbal, né? Saber fazer o uso dos verbos nos tempos verbais corretos e, logicamente, nos modos também. Nós vamos dar continuidade da questão 12 em diante na próxima aula, tá? Então, tchau, tchau e até lá.